A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Ana Clara. Eu sou Daniel. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, aqui no Brasil, localizado no Espírito Santo, em Cariacica. Nós estamos aqui para falar da lição 6 com o título O Nascimento da Sociedade. E bom, galera, eu queria convidar vocês para poder estar participando aqui no chat, deixando seu comentário, compartilhando e dando seu like. Agora nós vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor amado Pai, nós queremos agradecer a Deus por mais essa aula que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, que nessa aula o Senhor venha, Senhor, por meio dos professores, estar nos ensinando grandes lições, Senhor. Que o Senhor venha estar, ó Pai, tocando nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bora para a aula de hoje? Mas antes, não vamos nos esquecer da nossa leitura bíblica, que se encontra em Gênesis 3:23. E assim diz: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E é isso, gente, vamos voltar para a aula. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Larissa e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma aula para ministrar para vocês na lição de número 6, o Nascimento das Sociedades. Vocês já viram aí a leitura bíblica, já oramos e agora os professores que estão aqui comigo vão se apresentar. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e eu também estou aqui para dar essa aula para vocês. A paz do Senhor, adolescentes, o meu nome é Pedro e eu também estou aqui para ministrar essa aula juntamente com os professores. Pai do Senhor, eu sou Davi Frix e eu sou aluno dos adolescentes. Muito bem, então já vamos começar essa lição de hoje. Durante a revista, nesse trimestre, vocês estão aprendendo sobre o início de todas as coisas. E muito se discute no mundo sobre qual é o início de todas essas coisas, né? O início da sociedade, o início do mundo, mas a resposta de tudo nós sabemos que sempre está na Bíblia. E por isso, nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre o criacionismo e tudo o que aconteceu a partir dali. Então, para fazer uma recapitulação, Adão e Eva, eles pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden e, a partir dali, tiveram filhos e começaram a viver o início de uma vida em sociedade. Quando se iniciou essas relações humanas fora do Jardim do Éden, o que aconteceu? O mal também aumentou, porque o pecado já estava na sociedade. Então, nós vamos começar essa aula vendo como que era a vida de Adão e Eva logo depois de serem expulsos do jardim. Então, quando estava no Jardim do Éden, Adão, ele tinha o trabalho de dar nome aos animais, ele também cuidava do jardim, mas e depois que eles foram expulsos? Davi, fala pra gente, como era a vida de Adão depois da expulsão do jardim? O trabalho de Adão se tornou mais árduo, pois na terra começou a se produzir cardos e espinhos, dificultando sua função. Com isso, a gente vê que a terra não produzia mais frutos com facilidade, né? Então, Adão, ele passava a ter um trabalho mais árduo, mais sofrido, né? Exatamente. Então, não era mais fácil ter esse acesso ao cultivo de terra, assim como era no Jardim do Éden. Mas, apesar disso tudo, apesar do pecado ter entrado no mundo, Deus não negou a bênção da maternidade para Eva. Ele havia dado uma ordem, que era de crescerem e se multiplicarem. E foi o que eles fizeram. Eles tiveram Caim e depois Abel. E nós sabemos que, infelizmente, o pecado nos traz consequências terríveis. E não demorou muito para essas consequências alcançarem, né, os filhos de Adão, Caim e Abel. Inclusive, vocês estão ouvindo alguma coisa? Estou escutando. Sim. Nós vamos entrar agora no Marcas News? Bom, sobre aquilo lá que eu tava te falando, Abel, a gente tinha que achar algum jeito de chamar a atenção de Deus pra gente. Cara, sabe o que eu pensei? O quê? A gente pode fazer um sacrifício pra ele. Isso! Boa ideia! Bora fazer assim? Você vai atrás do seu, que eu vou atrás do meu. Isso, vai! Olá, telespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. Eu sou a Mila Milagres e hoje falaremos sobre a primeira briga de irmãos da história. Sim, lá dos primórdios da humanidade, quando nem existia grupo de WhatsApp ainda. Estão preparados?
Estamos no período após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. Eles tiveram 2 filhos, Caim, o primogênito, que era agricultor, e Abel, o caçula, que cuidava das ovelhas. Tudo ia bem, até o momento de oferecer sacrifícios a Deus. E é aqui que as coisas começaram a ficar tensas. Bom, o que eu poderia oferecer para Deus? Tem essas frutas aqui. Tem um negócio ali. Aquela ali parece estar boa. Ah, não. Vou deixar para me comer mais tarde, né? Deixa eu ver. Essa aqui talvez? Não. Tem essa aqui. Ela não tá muito boa não, mas eu acho que serve para Deus. O que será que eu posso oferecer para Deus? Já sei, já que eu sou pastor de ovelhas, eu posso oferecer um cordeiro do meu rebanho. Mas não pode ser o pior. Já sei, pode ser aquele ali, ó. Quando eu for fazer o sacrifício, eu pego ele e levo para Deus. Caim trouxe os frutos do seu trabalho na terra. Abel, por outro lado, trouxe o melhor das suas ovelhas. O resultado, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Mas o que aconteceu com a oferta de Caim? E por que Deus não gostou? Os 2 irmãos foram oferecer ofertas a Deus. Caim levou frutas e legumes do fruto do seu trabalho na terra. Mas, vamos ser sinceros, não devia estar lá essas coisas. Enquanto isso, vem Abel todo feliz, com sua oferta, com seu cordeiro. Ele ofereceu o melhor que tinha, com o coração alegre. Já Caim, eu acho que ele deixou o coração dele no modo offline. Caim não gostou nada disso. E o pecado bateu tão forte na porta dele que ele não conseguiu disfarçar. Mas Deus, sabendo de tudo, já foi dar um toque. Caim, por que você está assim? Se você fizer o que é certo, também será aceito. Mas, cuidado, porque o pecado está na porta, só esperando você dar brecha. Deus avisou, né? Mas Caim ignorou completamente o conselho. E aí, alerta de spoiler, o negócio desandou de vez. Como assim a sua oferta Calma, foi Caim, aceita? calma. Como assim a sua oferta Calma, foi aceita e a calma, minha não? calma. Não, calma o quê? Não, eu vou te mandar! E agora vem a notícia chocante. O primeiro assassinato da história. E entre irmãos. Por que, Caim? Por quê? E Deus, é claro, foi atrás de Caim. E Caim, cheio de marra, respondeu: Caim. O que foi, Deus? Por algum acaso, você sabe onde seu irmão Abel se encontra? E sou eu guardador do meu irmão para saber onde está? Quanto atrevimento! Deus já sabia de tudo e, como consequência, Caim foi amaldiçoado. A terra não daria mais os seus frutos para ele e ele seria um fugitivo, vagando pelo mundo. Essa história é muito mais do que uma lição sobre raiva e inveja. É um alerta do impacto das nossas escolhas. Bom, galera, por hoje é só. Pense um pouco nisso. Até o próximo Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Vimos aí no Plantão Marcas News uma reportagem exclusiva. Vocês já tinham visto alguma reportagem assim? Nunca. Eu Nunca. nunca tinha visto. Então, nós vimos aí um pouco sobre a história de Caim e Abel, que vocês já conhecem. E Caim, gente, foi alertado pelo próprio Deus, mas ele escolheu pecar mesmo assim. Em Gênesis 4:7, Deus, ele aconselha Caim. Ele fala: Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Porém, se você fizer o que é mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava mostrando para Caim que ele precisava controlar aquele desejo pecaminoso que estava no seu coração. E em vez de ouvir a Deus, Caim, ele decidiu ouvir os seus próprios desejos. Pois é, adolescentes, com isso a gente pode ver que o pecado de Caim não começou ali no momento exato em que ele matou o seu irmão, mas sim
Quando ele viu que o seu irmão havia dado uma oferta melhor e o Senhor se agradou, ou seja, o seu pecado começou no seu coração. Jesus bem falou que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, ou seja, aquilo que está no coração, porque é do coração que procedem os maus desejos, os maus pensamentos, os homicídios. E lá em 1 João, João também diz que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ou seja, se você odeia o seu irmão, se você não ama o seu próximo, então é como se você já fosse um assassino no seu coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Por isso, adolescentes, nós precisamos ser tão cautelosos com aquilo que nós alimentamos nos nossos pensamentos. Porque, às vezes, um pensamento ou até mesmo um pecado que pode parecer pequeno se torna uma semente. E quanto mais você alimenta aquilo, mais o inimigo vai lançando setas, mais vai fazendo aquilo crescer, até que chegue no último ponto de todos, no pior ponto de todos. E não se deixe enganar. Não ache que é só uma bobeirinha, que é só uma coisinha, que não tem nada a ver. Tem nada a ver, isso é normal. Eita, coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eita, coisinha que faz crente se dar mal. Porque é exatamente assim que começa as piores atrocidades que o ser humano pode cometer. Adolescentes, uma coisa que nós precisamos entender é que nada passa despercebido diante de Deus. Então, certamente, esse pecado, esse crime que Caim cometeu, não ficaria impune. Não é, Davi? Sim, o crime de Caim foi gravíssimo. Deus ouviu o sangue de Abel clamando da terra. Pois é, então a Bíblia diz que é como se o sangue de Abel que foi derramado tivesse clamando ali pela justiça, clamando da terra. Então, pensa comigo. Se com o pecado de Adão as coisas já estavam ruins, a terra frutificava debaixo de muito suor, de muito trabalho, de muita dificuldade. Depois do pecado de Caim, ficou ainda pior. Só que não ficou ruim para todas as pessoas, ficou muito ruim para Caim. Além disso, ele teria que viver a vida fugindo. E como será que Caim reagiu, se comportou diante dessa sentença de Deus? Será que ele se arrependeu? Não! Ah, Deus! Por que esse castigo tão duro? Eu não vou conseguir aguentar isso! Pois é, diante da sentença de Deus, Caim não se arrependeu. Ele reclamou, ficou se lamentando, dizendo que ele estava sendo expulso da terra e não demonstrou nenhum arrependimento. Ele não se mostrou contrito, ele não buscou perdão divino, ele só reclamou. E será, gente, que isso também pode acontecer com a gente, Pedro? Pois é, o pecado cegou Caim de tal forma que nele já não havia mais arrependimento. Ele já não reconhecia mais o seu próprio pecado. Assim, pode acontecer com a gente se nós vivermos uma vida na prática do pecado. Nós não seremos mais capazes de reconhecer o nosso erro, nós não seremos mais capazes de nos arrepender e também não conseguiremos mais ouvir a voz dos nossos pais, líderes, pastores, que são como voz de Deus para nós. E com isso nós também não ouviremos a voz de Deus se vivermos uma vida na prática do pecado. E isso, adolescentes, nos traz consequências terríveis. O pecado nos faz perder a sensibilidade espiritual. Exatamente. Às vezes, uma pessoa ela pode estar tão imersa no seu próprio pecado que quando o pai, a mãe, ou o líder, ou o pastor vai exortar, vai chamar a atenção, vai falar alguma coisa, ela simplesmente age como Caim. Fica lamentando, fica reclamando. Ai, mas eu não vou suportar essa sentença, esse castigo, essa consequência. Mas o principal, o mais importante, que é o arrependimento, essa pessoa, o coração dela já não alcança esse arrependimento. Adolescentes, a maior consequência do pecado não é simplesmente o castigo, não é simplesmente a sentença que Deus dá, e sim o afastamento da presença de Deus. Ai, Deus, misericórdia. Mas, continuando aqui na nossa história, olha só que coisa. Mesmo tendo cometido um pecado gravíssimo, que foi o pecado de Caim,
Deus ainda assim manifestou misericórdia na vida de Caim. Mas como assim Deus demonstrou misericórdia? De que forma que isso aconteceu, Vitória? Então, nos dias de Noé, Deus disse que todo homicida deveria morrer. Mas, no caso de Caim, a gente pode ver a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Deus não matou Caim e deu a ele a oportunidade de viver. Adolescentes, a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas estão presentes em todo o tempo. Elas se renovam a cada manhã. Isso aí. E Caim, ele teve a sentença e, inclusive, Deus colocou nele uma marca, um sinal que representava que nenhuma pessoa poderia matar Caim, porque se essa pessoa matasse Caim, ela seria castigada 7 vezes mais. Então aí nós já vemos que Deus, ele não matou Caim. Ele poderia ter dado a sentença de morte para Caim, mas ele não fez isso. E isso foi uma demonstração de misericórdia na vida dele. E Caim, que poderia ter agarrado a misericórdia de Deus, poderia ter sido grato por essa misericórdia e ter se arrependido dos seus pecados, não fez isso. Como nós falamos, ele virou um fugitivo e, infelizmente, a descendência de Caim foi uma descendência de pessoas terríveis. Ou seja, isso ensina para nós que nós devemos ser gratos pela misericórdia de Deus que está sobre nós todos os dias, mas isso não é um passaporte, um passe livre para que a gente continue a pecar. Porque tem gente que pensa assim: Ah, eu tava assim em dúvida, mas acho que não tem problema. É só um pecadinho, tipo, contar uma mentira. Não tem problema não. Ontem eu contei uma mentira e olha aí, não aconteceu nada comigo. Não tem nada a ver. E a Bíblia diz que a graça de Deus é maior do que tudo, né? Sim, e as misericórdias dele também são sobre as nossas vidas. Então, e elas se renovam a cada manhã. Então, ontem não aconteceu nada hoje, não. Então, eu posso contar uma mentira, porque a misericórdia de Deus vai ser sobre a minha vida. Sim. misericórdia. Esse pensamento está completamente errado e vai te levar para o inferno. Paulo explica muito bem isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas depois ele faz uma pergunta: então, nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde sobre nós? E ele mesmo responde: Não! Com certeza não, de forma nenhuma, porque ele diz que aqueles que são nova criatura devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, vivendo uma vida como Jesus viveu, vivendo uma vida em santidade. Então, querido adolescente, a graça e a misericórdia de Deus não são uma desculpa para você viver uma vida de pecados. Muito bem, continuando nossa lição, agora vamos ouvir alguém muito especial. Fala, pastor! A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e hoje nós estamos aqui para fazer algumas perguntas para o nosso Pastor Jairo. Maravilha, prazer estar com vocês aqui, muito bom. Então vamos para a primeira pergunta. Pastor, nós vimos na aula que Caim cometeu um grave pecado e que recebeu uma sentença de Deus. O que aconteceu com ele depois dessa sentença? Ele recebeu uma marca de Deus e essa marca o distinguia. Ele se tornou amaldiçoado e porque se tornou amaldiçoado, ele foi viver longe da vista dos filhos de Deus. E porque ele tinha essa marca, né, que Deus o colocou como sentença, né, de que ele não seria morto por outra pessoa, mas seria maldito por seu pecado, a vergonha o fez viver afastado, distante das pessoas que tiveram uma linhagem piedosa. E para qual região ele foi e qual seria essa região atualmente? Bem, ele foi para o lado oriental do jardim, hoje ficaria Iraque, o Keite, essa região, né, ali perto onde fica a Babilônia. E como aconteceu o desenvolvimento da cidade naquele tempo? O filho de Caim fundou cidade, seus filhos desenvolvem uma prática, né, de avareza, de ganho, de lucro, né,
porque um vai criar a música e a música vai ser usada para o desfrute do pecado, né, do louvor mundano. O outro vai criar, plantar vinhas para a bebida, né, ser usada em suas festas, né, e na luxúria. E o outro vai usar o metal, que vai ser usado na guerra e na opressão dos outros. Embora em si as coisas criadas parecem inocentes, começou a desenvolver um senso de violência. As cidades surgem por causa da vergonha. Como os filhos de Deus não tinham esse problema, eles se espalharam pela terra. Os filhos de Caim, porque foram amaldiçoados, começaram a viver em grupos, construir cidades, construir muros, porque eles começaram a brigar entre si. Então as cidades nascem numa tendência de se resguardar das guerras e também nascem as cidades por causa da opressão. Agora com o uso das armas, né, do cobre que é desenvolvido, então as pessoas começam a ser oprimidas e elas vivem em cidade tentando fugir da opressão. Amém. E essas foram as nossas perguntas de hoje. Tchau, adolescentes. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor, por responder as nossas dúvidas. Então, Caim e Abel não foram os únicos filhos de Adão e Eva, eles tiveram mais filhos, e esses filhos foram se multiplicando e formando as cidades e as primeiras civilizações daquela época, não é, Davi? Sim, Caim teve um filho chamado Enoque, e foi edificado uma cidade com esse nome. E o pecado foi alastrado nessa cidade e seus habitantes foram influenciados. Infelizmente, toda a descendência de Caim deu origem a pessoas más que não tinham e não buscavam ter aliança com Deus. Por exemplo, Lameque. E olha só o tamanho da maldade desse homem. Ele se gloriava por ter matado 2 homens. Um por tê-lo pisado e outro por tê-lo ferido. Olha só que motivos tolos. E nós vemos mais à frente na Bíblia que todas essas civilizações foram julgadas no dilúvio. Ou seja, elas foram exterminadas. E Deus só salvou Noé e a sua família. Isso nos faz pensar, adolescentes, que as escolhas que nós fazemos, as consequências, não atingem somente a nós, mas sim toda uma geração. Aqui nós temos 2 exemplos, o de Caim e o de Noé. Noé fez uma boa escolha e por isso toda a sua família foi salva do dilúvio. E aí eu te pergunto, será que as escolhas que você tem feito hoje, elas vão trazer consequências positivas ou negativas para toda uma geração? Ai, Deus, misericórdia. E assim a gente vai finalizando a nossa lição de hoje. Vimos um pouquinho aí de como foi a história do nascimento das primeiras sociedades, com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden e também com Caim saindo do meio onde estava e indo habitar em outros locais. E agora nós chegamos no momento muito importante da nossa aula, que são as ofertas. Então tá aparecendo aqui o Pix, o PicPay, as contas bancárias da nossa igreja. E também temos a campanha dos 1000 valentes, que é para comprar esse espaço maravilhoso. E você precisa fazer parte dessa obra também.
aí, adolescentes? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. O que aconteceu com Adão após ele ser expulso do Jardim do Éden? Alternativa A, tornou-se pastor de ovelhas. Alternativa B, passou a cultivar a terra com dificuldade. Alternativa C, foi levado para outra terra preparada por Deus. Ou alternativa D, recebeu a ajuda dos anjos para sobreviver. E acaba nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa B. Passou a cultivar a terra com dificuldade. Segunda pergunta. O que Deus disse a Caim antes de ele cometer o pecado contra Abel? Alternativa A, eu castigarei você. Alternativa B, você será abençoado se continuar assim. Alternativa C, se procederdes bem, será aceito, mas o pecado jaz à porta. Ou alternativa D, fuja antes que o pecado te alcance. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E vendo aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa A, eu castigarei você, meus parabéns, você errou. Porque a resposta certa é a alternativa C. Se procederdes bem, serás aceito, mas o pecado jaz à porta. Terceira pergunta. Qual uma das principais lições ensinada na história de Caim e Abel? Alternativa A, o pecado tem consequências terríveis. Alternativa B, devemos viver isolados para evitar conflitos. Alternativa C, apenas ofertas materiais agradam a Deus. Ou alternativa D, é impossível controlar os nossos sentimentos. Acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat, tenham lotado com a letra A, que é a resposta correta. O pecado tem consequências terríveis. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Como as primeiras civilizações começaram a se formar após a expulsão do Éden? Alternativa A, os descendentes de Adão e Eva se espalharam, formando famílias e desenvolvendo profissões. Alternativa B, Deus reconstruiu o Jardim do Éden como ponto de partida para as sociedades. Alternativa C, Caim e Abel lideraram grupos distintos, criando suas próprias cidades. Ou alternativa D, as civilizações começaram após o dilúvio. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa A. Os descendentes de Adão e Eva se espalharam, formando famílias e desenvolvendo profissões. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do conteúdo da aula e também tenham acertado cada uma das perguntas. É isso, fique na paz e tchau! Deus abençoe você que ofertou e eu espero que vocês tenham acertado tudo do quiz, hein? Sim. E agora, vamos orar para finalizar? Deus, muito obrigado por essa aula. Deus, por favor, que possamos aprender bastante com o que vimos hoje, Deus. Por favor, que não possamos ter um coração duro como o de Caim, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau.